Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quero deixar aqui a palavra aos irmãos. Isaías, capítulo 6, no versículo 3, diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias, aleluias. Apesar de todo o caos que estamos vivendo nesse mundo, nessa terra, a glória do Senhor está sobre toda a terra. A soberania do Senhor está sobre toda a terra. O controle dele está sobre toda a terra. Nada sai do controle do nosso Deus. Ó Deus amado, recebe, ó Pai, louvor e adoração ensinados a Ti, ó Pai, neste momento. Que todos, ó Pai, que estão em seus lares agora, ó Deus, venham se concentrar em Ti, ó Pai amado. Venha se dispersar das coisas que não importam neste momento e olhar para Ti, olhar para a Tua glória, o Teu trono de glória. Oh, aleluias, poder contemplar o Senhor agora. Aleluias. Que possamos ser impactados pela Tua glória, pelo Teu poder, Senhor. Pois ela mostra quem nós somos e quem o Senhor é, como aconteceu ali com Isaías, ó Deus. Venha, Senhor, nos transformar. Nos transforma, ó Pai amado, segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Ao Deus eterno, aleluia. Anjos proclamam Tua majestade, prostrado aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo, Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando,
agora em seu lar. Graças a Deus, irmãos. Espero que todos estejam bem e em segurança. Eu quero ler uma passagem bem conhecida por nós e que hoje faz muito sentido para mim e para minha família aqui dentro do meu lar, que se encontra em Provérbios 3, no versículo 19, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero contar um testemunho para os irmãos que em meados de abril de 2018, o Gessé é o meu esposo, ele procurou um médico ortopedista especialista em joelho, porque ele começou a sentir muita dor no joelho dele e, na verdade, ele já tinha um problema que acompanhava ele desde a adolescência, desde os 12 anos de idade. Quando ele tinha 16, ele procurou especialista, mas eles não tinham muito conhecimento na época do que poderia ser. Eles acreditaram que era uma pequena fratura que ele tinha feito no finalzinho do fêmur e que não tinha cirurgia, que ele tinha que fortalecer com musculatura, evitar impactos no joelho e que ele tinha que conviver com
com essa pequena fratura no joelho dele. E a vida inteira ele acompanhou, sempre, nunca faltou em casa, bolsa de gelo, joelheira, porque era recorrente essas dores que ele tinha. E em meados de 2018 ele começou a sentir de novo de uma forma muito mais forte, tanto que ele procurou o especialista em joelho e o médico falou para ele que era uma condição, na verdade era uma doença, que faltava irrigação de sangue para aquela parte específica do osso e que o osso ele tinha morrido e que ele estava destacado e que a qualquer momento poderia ficar solto e ir para a articulação do joelho, que ele perderia os movimentos e seria muito ruim, que ele ficaria com o joelho imóvel, né, a perna imóvel. E o Gessé, por não querer ficar afastado pelo INSS, porque a gente sabe toda a burocracia que para receber o benefício, o auxílio, e ele sendo o único que trabalha, né, em casa, e por eu estar grávida, né, em 2018, ele achou melhor não fazer, mas o principal motivo é porque ele não queria depender do INSS. E passou um ano, exatamente um ano, em abril do ano passado, nós já estávamos nessa pandemia, tudo virtual, tudo à distância, e não teve jeito, o que a gente temia aconteceu, ele teve que passar por essa cirurgia, e agora a gente ia depender única e exclusivamente do Senhor, né? E para nossa surpresa não, porque a nossa segurança é o Senhor, né? Mesmo nessa pandemia, todas as dificuldades, o GCL conseguiu receber o auxílio. Nós vimos mais uma vez a mão do Senhor sobre as nossas vidas e não ficamos desamparados, porque o Senhor, Ele nos amparou. E isso foi em abril do ano passado. E em julho do ano passado, estava completando 7 anos que o GCL tinha uma ação trabalhista na Justiça. E no cenário menos provável de novo, por conta da pandemia, estava tudo parado, foi aonde o Senhor resolveu abençoar as nossas vidas com a causa ganha. Então, mais uma vez, o cuidado, o favor do Senhor sobre as nossas vidas, no momento que a gente não esperava. Foi o momento que o Senhor nos abençoou. Foi onde o Senhor cuidou mais uma vez e provou que Ele é fiel. E quando a gente honra o Senhor também nos honra, suprindo todas as nossas necessidades, não nos deixando faltar nada. E hoje nós temos o conhecimento de que o que nós fazemos não barganha com o Senhor. Eu não deixo de fazer, porque se eu deixar de fazer, se eu deixar de entregar ao Senhor tudo que é devido a Ele, Ele vai de alguma forma fechar as portas para mim? Não, nós fazemos primeiro porque nós reconhecemos que a nossa vida, que a nossa saúde, quem nos dá é o Senhor, e por isso nós acordamos todos os dias e vamos trabalhar, porque o Senhor abençoa a nossa vida. Nós reconhecemos que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo para a glória dele. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e não pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já fez, porque tudo que Ele vai fazer é só mais um presente dele para as nossas vidas. Nós somos gratos por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, e também porque nós temos fé. Fé tem que ser aquilo que nos move, fé de que o Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele cuida de nós. Então que nós possamos honrar o Senhor nesse momento que será de entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e que a gente possa fazer isso com muita gratidão, com muito reconhecimento e com muita fé, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus.
A graça e a paz, queridos irmãos. Que bênção, né? Depois de uma noite passada como a nossa, né, que nós tivemos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, hoje nós estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria já passar alguns avisos antes de nós entrarmos na palavra do Senhor. Uma coisa importante que nós temos mencionado é o fato dos irmãos se inscreverem no canal do YouTube, né, no canal da igreja no YouTube. É muito importante para que a gente possa estar divulgando a palavra do Senhor e que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de Cristo. E com isso também dá para participar das lives que está sendo feito na igreja. A exemplo disso é amanhã, segunda-feira, nós vamos ter a oração, e tem sido uma bênção, e eu tenho perguntado para algumas pessoas, compartilhado, e eu sei que, embora nós não estejamos juntos, fisicamente, mas quando estamos unidos em propósito, em oração, Deus tem operado maravilhas, né? E temos visto os testemunhos das pessoas. Então, amanhã é oração. Na quarta-feira nós temos um link, né, que nós estamos compartilhando com os inscritos, e alguns, como são as últimas reuniões, estão tendo acesso também ao programa 30 Semanas. E amanhã nós estaremos desenvolvendo um link para aqueles que têm o interesse de se matricularem na nova turma do 30 Semanas, terão a possibilidade. Na quinta-feira terá o estudo, né, das cartas pastorais, está sendo uma bênção também. E nós estamos à disposição, irmãos. Os irmãos talvez não saibam, né, mas na igreja aqui, a igreja fica aberta, tem acontecido vários atendimentos individuais, tem sido uma bênção, Deus tem operado, e nós estamos à disposição dos irmãos, agendando um horário para estar orando junto. E outro ponto importante também é a questão da assistência social da igreja, né? O Senhor tem usado irmãos, tem usado a igreja na arrecadação de alimentos e tem abençoado outros irmãos, e graças a Deus também até pessoas que são de fora da igreja. Então, se você conhecer alguém que de fato tem uma necessidade, então procure o Ricardo Cartier, que é o responsável pela assistência social, e eu tenho certeza que ele vai estar direcionando da melhor maneira. Amém? Eu queria convidar a todos para orarem a Deus em primeiro lugar, e depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, eu louvo a Ti por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada irmão, pela segurança que podemos ter de fazer parte de uma igreja viva e que adora o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro ainda pedindo ao Senhor que, se houver algum entrave que possa impedir da palavra de Deus ser ministrada, ser compreendida, eu sei que existe uma batalha espiritual, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, que a palavra possa ser propagada e alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês para abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículo de número 32. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e o título é esse próprio versículo: Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, Lucas capítulo 17, versículo 32, é o versículo e é o título. E eu vou repetir novamente: lembrai-vos da mulher de Ló. Se prestarmos atenção ao olharmos o ministério terreno de Cristo, ele falou a respeito da sua encarnação, do Verbo se fazer carne, do Filho de Deus
se fazer homem, do próprio Deus se humanizar. Ele falou também da sua morte na cruz, instruiu os discípulos, instruiu a igreja. Falou também da sua ressurreição, usando até a figura do profeta Jonas, mas também falou da sua vinda, e junto com a sua vinda, a salvação, mas também falou do juízo eterno. E o interessante disso é que, para falar da vinda e do juízo eterno, Jesus usou personagens e histórias do Velho Testamento. E uma delas é essa que nós acabamos de citar, a mulher de Ló. O interessante é que não fala o nome da mulher de Ló, e poucas informações tem a respeito de quem era a mulher de Ló, a não ser que ela era mulher de Ló e que tinha 2 filhas, as filhas de Ló. Mas por que Jesus citou o exemplo dessa mulher? Então, se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá em Gênesis, o capítulo 12 e o versículo 4, nós vamos ver o chamado de Deus para Abraão, que ainda chamava-se Abrão. Todos os irmãos conhecem a história, quando Abrão estava em Ur dos Caldeus, e Deus diz para Abrão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra que o Senhor havia preparado, e dirigiria a vida de Abrão até lá. Mas no capítulo 13, o versículo 12 de Gênesis, nós vamos ver agora que Abrão obedeceu à voz de Deus, mas Abrão também, diz a palavra do Senhor, está aí na tela, que Abraão levou o seu sobrinho lá atrás, levou o seu sobrinho, mas em Gênesis 13, 12, nós vamos ver que chegou uma altura que Deus é tão fiel, que tanto Abrão e Ló, eles foram abençoados de maneira tal que não havia mais espaço para que os animais de Abraão e os animais de Ló ocupassem a terra. Então eles tiveram que separar-se. Mas quando foi para separar Abraão e Ló, Abraão deu a oportunidade para que Ló escolhesse a direção que ele queria ir. Abraão ainda disse: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E assim sucedeu. Só que um ponto importante é que quando diz a Bíblia que Ló, ele olhou de longe as campinas de Sodoma e Gomorra, diz que a terra de Zoar era como o jardim do Éden. Então encantou os olhos de Ló, e ele foi e se separou de Abrão e firmou as suas tendas na região de Sodoma e Gomorra. Mas no capítulo 19, versículo 26, nós vamos ver várias coisas que aconteceram, e uma delas é essa, e é por isso que Jesus disse para olharmos para a mulher de Ló. Veja o que diz o versículo, Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Interessante esse ponto, né? Que quem foi criado assim na igreja, teve esse privilégio de participar de escolinhas como Cordeirinho de Jesus e cantar musiquinha infantil, vai lembrar bem da história da mulher de Ló. Né? Tem até algumas que dizem que a mulher se deu mal, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas não é simplesmente uma alegoria. Jesus faz uma advertência, e o importante entender é que havia alguns pontos
que aconteceu, que essa mulher tinha essas características dessa mulher, que nós necessitamos prestar atenção, porque Jesus ele não deu simplesmente um conselho, mas ele advertiu dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Outro personagem do Velho Testamento que Jesus vai utilizar para orientar os discípulos, para orientar a sua igreja, para nos orientar, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 e o 38, que Jesus usou tanto a mulher de Ló, mas ele também falou de Noé. E ele diz assim, olha, a respeito da sua vinda e do juízo, e que devemos nos alertar, e vai aparecer aqui também características de pessoas que não entraram na arca, que não foram salvos. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção agora. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, preste atenção na característica, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então nós vemos como a Bíblia é rica, e devemos nos atentarmos para a mulher de Ló, para Noé, e devemos olhar para a nossa vida. Então vamos explorar um pouco mais a respeito das características que havia na mulher de Ló, e que nós devemos nos livrar dela enquanto é tempo, pois a vinda de Jesus é certa. Primeiro, nós vamos ver alguns pontos, o perigo da falsa segurança, de entendermos que estamos seguros por sermos cristãos, no sentido, generalizando o sentido da palavra, por fazermos parte de uma igreja. Primeiro, ela viveu num ambiente de Deus, e vamos explorar mais isso. Ouviu a respeito de Deus, ela não era uma mulher ignorante acerca das coisas de Deus, e ela conhecia a promessa de Deus. Então, primeiro, ela vivia no meio do povo de Deus. Pense um pouco, a Bíblia mostra Abraão como sendo pai na fé, Ló sendo sobrinho de Abraão, então, consequentemente, ela também era sobrinha de Abraão. Ouviu a respeito de Deus, ela sabia das promessas que Deus havia feito a Abraão, e ela conhecia e ouvia as promessas de Deus. Muitas coisas semelhantes aos dias que nós estamos vivendo. Mas por que Jesus fez essa advertência? Porque ele está irado e quer trazer juízo sobre a terra e acabar com todo mundo? Não. Jesus advertiu o seu povo. Sempre os seres humanos foram advertidos anteriormente de qualquer juízo. Pois a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e venham a ser salvos. Então, o primeiro ponto aqui, a respeito dessa advertência, é que estava apontando para a vida futura. E às vezes nós estamos tão presos aos momentos que estamos vivendo, bons ou ruins, mas esquecemos da vida futura, da eternidade. Outro ponto é que quem nos adverte é aquele que nos deu a vida por nós, aquele que deu a sua própria vida. Então a advertência de Jesus,
quando ele diz: olhai para a mulher de Ló, olhai para os tempos, como foi nos tempos de Noé, é uma atitude de amor. Então, como ministro da palavra do Senhor, nós não queremos colocar medo em ninguém, como a igreja muito tempo explorou as pessoas colocando medo, e alguns céticos podem até usar isso, mas não é um amedrontamento, é uma verdade. Jesus voltará, salvará o seu povo, mas também trará juízo sobre aqueles que não creem. Isso é uma verdade, isso não é um amedrontamento. Então, é um ato, a advertência de Jesus é um ato de amor e nos leva também à vigilância. Alguns pontos principais que aprendemos sobre a história, o episódio da mulher de Ló, é o episódio o privilégio que ela tinha. Por exemplo, nós vamos ver que Abrão saiu de Ur dos Caldeus. E se você for estudar a história da região onde Abrão nasceu, era uma região onde as pessoas não conheciam o Deus verdadeiro. Eles adoravam a outros deuses, eles desenvolveram a astrologia, não a astronomia, que é ciência, a astrologia. Mas Abrão teve uma revelação de quem era um Deus, o Deus verdadeiro, que não pode ser criado por homens, não pode estar preso a um templo. Abrão teve essa revelação e, consequentemente, a mulher de Ló teve o privilégio de ouvir falar, de conhecer esse Deus vivo e todo-poderoso. Agora, olhando para a nossa época, nós também somos privilegiados por estarmos ouvindo essa palavra, por termos tido a revelação e conhecer quem é o Deus vivo, pois nós também vivemos em uma geração, em um tempo onde as pessoas têm vários deuses, não só deuses como uma imagem de escultura, mas muitos deuses. O dinheiro, a fama, o prazer, a família, a religião, tudo isso pode se tornar um ídolo ou um falso Deus. Então, irmãos, nós devemos prestar atenção quando Jesus fala: olhai para a mulher de Ló, pois ela teve o mesmo privilégio que nós temos de conhecer a um Deus verdadeiro. Ela não só conheceu, mas ela também viu a ação de Deus. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que quando Ló se separa de Abraão, vai haver reis que se juntam, 5, e se levantam e dominam Sodoma. E Ló é sequestrado também. E Abrão, usado por Deus, vai e liberta Ló daquela situação. Consequentemente, ela estava junto. Ela viu os livramentos do Deus Todo-Poderoso. Então, ela tinha o privilégio de conhecer as promessas, mas ela viu também a ação desse Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, quantos livramentos de Deus nós temos visto na nossa vida? Quantos milagres, quantos testemunhos, não é? Mas o que isso tem afetado na nossa vida? O conhecimento que nós temos de quem é Deus. Alguns brigam até para discutir o nome de Deus e ficam presos nisso. Alguns aprofundam em coisas que arrumam discussões que nada a ver, de tanta informação que nós temos. Quantos milagres nós temos ouvido na nossa família, do vizinho, do amigo. Mas a questão é, como nós temos respondido diante de tudo isso? Qual é a nossa resposta diante de Deus, ao conhecer Deus através do conhecimento das Escrituras, das ministrações,
do ver os milagres do Senhor, qual é a resposta que nós temos dado diante de Deus? Qual foi a resposta da mulher de Ló? Primeiro, pelo que tudo indica, seus olhos não estavam naquilo que é do alto. Ela vivia com os tementes a Deus, conhecia as promessas, viu milagres e livramentos, mas tudo que indica, os olhos dela não estavam naquele e naquilo que é do alto, mas estava preso nas coisas dessa terra. Um ponto a brincar, né, mas é sério, não é? Quantas pessoas nasceram na igreja, né? Alguns até se gabam porque nasceram na igreja e sempre frequentaram a igreja, não é? O meu pai é pastor, minha tia é missionária, o meu filho é pastor, ele prega tão bem, faz uma oração tão bonita. Mas eu queria dizer uma coisa para você, e não é ironia não, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. Filho de crente precisa ter uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo e viver uma nova vida. Aprendemos com a mulher de Ló que ela teve vários privilégios, teve conhecimento, foi sobrinha do pai da fé, mas isso ela não fez com que ela respondesse em fé, atendendo o chamado de Deus. Então, só viver no ambiente cristão, isso não garante muita coisa. É lógico que, como pais, nós devemos criar um ambiente cristão na nossa casa, viver o que pregamos, mas as pessoas precisam fazer bom uso disso, não é? Muito mais do que se contentar em conhecer, e é um perigo, irmãos. Nós vemos até nessa época de Covid, quantas pessoas estão se entregando ao pecado, desesperados, porque estão condicionados a um sistema religioso, mas não desenvolveram o seu secreto, a sua intimidade com Deus, de entrar no quarto, ter a sua devocional. Então são coisas que nós aprendemos a respeito da mulher de Ló, e são características que nós não podemos ter na nossa vida, porque às vezes o privilégio fica numa coisa comum. Por exemplo, olha o que eu marquei aqui, ó. Temos uma Bíblia traduzida na nossa própria língua, e não é numa só versão. Quantas versões de Bíblia temos traduzidos na nossa própria língua? Isso é um privilégio. Se pegar a história, quanto trabalho deu, quantas pessoas morreram para manter a Bíblia, não nos nossos dias. Isso é um privilégio. Mas qual é o uso que nós temos feito disso? Temos igreja para congregar, ainda que nós entendemos que passamos por dias difíceis, mas podemos pregar a palavra de Deus nas redes sociais, podemos orar, podemos ter um templo que tem um nome mostrando, indicando que é uma igreja, mas cerca de 250 mil pessoas cultuam a Deus escondido, em porões, não é? Em lugares escondidos, porque não podem manifestar a sua fé. Isso é um privilégio, mas nós temos feito bom uso desse privilégio. Como nós temos lidado com essa questão do estar na igreja, do fazer parte do corpo do Senhor. Veja só como nós devemos estar olhando para nós a todo tempo. 2 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 5, não é? 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5. Veja só o que o apóstolo Paulo nos orienta. Examinai-vos a vós mesmo. Então hoje a palavra, ela tem nos confrontado, e como um ato de amor, Deus tem nos feito parar um pouco, para fazer uma autoanálise.
examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, quando Jesus começa a dizer, olhai para a mulher de Ló, ela já errou por nós. Por isso que a Bíblia não poupa, Deus não poupa os erros dos personagens da Bíblia, porque nós devemos olhar aqueles erros, entendendo que eles já erraram por nós. Então nós devemos examinar como está a nossa fé. Será que não estamos acomodados a viver num sistema religioso, mas tem faltado a presença? Ainda que sejamos privilegiados de ter Bíblia, igreja, família cristã, pare de olhar para todos esses privilégios e vamos começar a olhar para dentro de nós. Como está o nosso secreto? Como está o nosso tempo com Deus? Nascemos de novo de fato? Temos permanecido na fé? E agora uma pergunta para se analisar, né? Pegando as características da mulher de Ló. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Gênesis capítulo 19, versículo 17, vai falar de um ponto aqui que Deus, quando Abrão intercedeu em favor de Ló e dos moradores daquela cidade, só foi encontrado Ló e sua família como justo, e os anjos foram até Sodoma para tirar Ló, teve uma ordem para eles. Primeiro, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um anjo disse a Ló, fuja por amor da tua vida. Fuja, Ló. E olha o ponto principal aqui, ó. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Então a ordem de Deus para a vida de Ló, para a vida da sua esposa, das suas filhas era: escapa-te por tua vida, fuja e não olhe para trás. Então o pecado principal da mulher de Ló, o que está na superfície, que conseguimos ver, mas revela muito do coração dela, é que ela olhou para trás. O pecado da mulher de Ló foi olhar para trás. Aonde está o nosso olhar nesses dias? Para onde nós estamos olhando? Olhando para os outros, olhando para o mundo, olhando para tudo que está acontecendo, para as calamidades, ou nosso olho está para o alto? Ou estamos olhando para trás, tendo vontade de voltar de onde o Senhor nos tirou? Então o pecado dela foi olhar para trás. E no fundo, se ela ouviu que não era para olhar para trás, mas o coração dela, o desejo dela, fez ela olhar para trás, revela que ela era uma mulher incrédula e duvidava do juízo de Deus. Talvez nós já ouvimos tanto a palavra de Deus, talvez alguns até pensam, eu ouvi sempre que Jesus vai voltar. Ah, mas nunca aconteceu. Talvez isso não seja uma verdade. E não só olharam para trás, mas voltaram a fazer o que faziam. E alguns tão condicionados estão no sistema religioso, mas vamos ver que a obediência, ela é muito mais importante do que os rituais. A intenção do dizimar é muito mais importante do que o dizimar. A intenção do fazer é muito mais importante do que o fazer. Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, de 1 Samuel, veja só o que a palavra de Deus nos orienta. Porém, Samuel disse,
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Continua. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gorduras de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa palavra tem uma aplicação para nós, que o obedecer é melhor do que qualquer ato religioso. A palavra de Deus é para ser lida, mas mais do que ler a palavra de Deus, é importante obedecermos a palavra de Deus. A mulher de Ló conhecia a palavra de Deus, vivia no meio de pessoas que conheciam a promessa, mas ela não creu, ou rejeitou, ou não obedeceu, ao ponto de que não é para olhar para trás, ela foi e olhou para trás. Como está a nossa obediência? Nós temos vivido uma vida de obediência, ou nós temos olhado para as pessoas que estão no erro, e estamos justificando o nosso erro, baseado no erro de outras pessoas? Então nós devemos prestar atenção nisso. A Bíblia diz também dos atributos de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus é amor, mas parece um Deus meio hippie, não é? Que as pessoas vão viver uma vida toda depravada, mas Deus é amor. Nós devemos lembrar que dentro dos atributos de Deus, o mesmo Deus que é amor, e amou tanto, que instruiu Ló, antes de sair de Sodoma e Gomorra, e tirou Ló de lá, ouvindo a oração de Abraão, mas esse Deus de amor cumpriu a sua palavra, fazendo justiça e trazendo juízo. Se nós pegarmos na história, tem um herege no ano 87 depois de Cristo, chamado Marcião. Ele era um herege, quase marciano, né? Mas é Marcião o nome do indivíduo. Ele aboliu o Velho Testamento, apontando só para o Novo, ensinando somente aquilo que mostrasse um Deus bondoso, e tirando a questão da justiça de Deus. E hoje, quantas pessoas também têm pregado isso? Igrejas com filosofia emergente, que o importante é estar todo mundo junto e ter comunhão, porque Deus é amor, não olha para isso, não olha para aquilo, mas o mesmo Deus de amor e Deus de justiça enviou Cristo. E Cristo nos instruiu, dizendo: olhai para a mulher de Ló. Jesus também disse em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele vai dizer que ninguém que pondo a mão no arado olha para trás, não será digno, não é digno. Ó. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então devemos estar com o alvo fixo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então lembre-se disso, irmãos. A advertência de Cristo foi um ato de amor. Usou a figura da mulher de Ló. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Até hoje, em volta da região e do mar, aonde eles viveram, tem alguns monumentos que os arqueólogos, de maneira figurada, chamam de a mulher de Ló, porque são montes de sal. Então, a gente não sabe se de fato ela virou uma estátua de sal na hora, ou o sal tomou conta de tudo e acabou matando ela, mas a Bíblia diz que ela se converteu numa mulher de sal, numa estátua de sal, porque ela olhou para trás, ou seja, ela sofreu o juízo do Senhor. Gênesis 19, 26,
concluindo, vai falar sobre isso. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Então, que nós não venhamos olhar para trás, não é? E lembrar sempre que só andar com crente, só viver numa família de crente, não faz com que nós sejamos crentes, mas nós precisamos ter uma resposta no Senhor. Exemplo disso, para relembrarmos um pouco, Geazi andou com o profeta Eliseu e se corrompeu. Se olharmos 2 Timóteo, quando Paulo começa a escrever, melhor dizendo, a carta para Timóteo, e ele começa a falar da morte dele, ele menciona, não é, que Demas me abandonou, amando o presente século. Então Demas, ele andou com Paulo, mas ele amou o presente século. Então nós vemos Geazi, vemos Demas, e vemos Jesus falando a respeito da mulher de Ló, que andou com Abrão, ouviu as promessas de Deus, ouviu os anjos dizendo, sabia que os anjos disseram que não era para olhar para trás, mas olhou para trás. Então, com a graça de Deus, irmãos, o Senhor tem nos proporcionado esse tempo, não para trazer condenação na nossa mente, mas para que nós sejamos chamados para o secreto, para a intimidade com o Senhor. É muito bom ouvir testemunho das pessoas, mas o Senhor quer transformar a sua vida. Muitos filósofos na internet, na TV, filósofos renomados, conhecidos, que têm contribuído até historicamente, conhecem tanto a respeito da história de Jesus, da vida de Jesus, mas não experimentaram Jesus no secreto. Então eu não quero para mim, espero que você também não queira para você um Cristo da história, mas um Cristo que transforma a nossa história. Últimos versículos finalizando aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Fomos alcançados pela graça, favor imerecido, mas precisamos dar uma resposta de obediência, como um ato de amor ao Senhor, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então fomos alcançados pela graça, sim, favor imerecido do Senhor, mas devemos fazer bom uso da graça. E o último versículo, antes de orarmos, se o Espírito de Deus tem falado no seu coração, talvez você começou a pensar que estava sendo bombardeada a voltar atrás. Alguns até voltaram atrás e caíram no pecado, caíram da graça, e estão se condenando, mas Jesus ainda não voltou. A advertência é olhar para a mulher de Ló, mas ele ainda não voltou. 1 João capítulo 1, versículo de número 9, o último versículo, e nós vamos orar baseado neste versículo, se apropriando da graça de Deus, e que possa haver uma reconciliação, uma restauração, uma renovação, uma transformação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Primeiro ponto, quando eu reconheço a minha miséria, quando eu reconheço a graça de Deus, quando eu reconheço a necessidade da confissão, quando eu confesso, Jesus, a primeira coisa que Ele me faz, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Mas tem mais, quando eu confesso, eu vivo o perdão de Deus, mas ainda tem mais no versículo, a parte C do versículo diz assim: e nos purificar de toda a injustiça.
Então, quando eu reconheço a minha miséria, quando eu reconheço que Cristo é o Salvador, quando eu confesso com a minha boca, eu ponho o nome no meu pecado, eu não me conformo com esse pecado, eu alcanço o perdão do Senhor. Mas muito mais que o perdão, a minha vida naquela área vai ser transformada, pois é promessa do Senhor. Então vamos orar. Se aproxime de quem está perto de você. Talvez você queira ficar em pé, talvez você se identificou tanto, mas não se acha com forças para orar, não se acha digno. De fato você não é digno, é a graça do Senhor. Mas se aproxime de alguém, peça para alguém orar junto com você, mas confesse o seu pecado diante do Senhor, Ele vai te perdoar. Não aceite a acusação do diabo, mas aceite a orientação da palavra de Deus. Confesse, Ele vai te perdoar e vai te transformar de toda a iniquidade. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar e orar. Aumente o volume talvez da sua TV, do seu celular. Podem louvar, irmãos. Aleluia. Confessarmos os nossos pecados, Espírito Santo. Ele é aleluia. fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a advertência do Senhor para a igreja foi para as pessoas que o Senhor ama. O Senhor advertiu os discípulos, aqueles que estavam ouvindo a Tua palavra, olharam para a mulher de Ló. É um ato de amor nos advertir. Senhor, mas o Senhor também nos disse se confessarmos os nossos pecados. Aleluia! O Senhor nos disse confessarmos, como estamos cantando, como ministramos a Tua palavra. Se confessarmos, toda acusação caia por terra, em nome de Jesus. Restaura a pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, dessa noite, toca, Senhor, pecados ocultos que foram revelados no coração, Senhor, em nome de Jesus. Além de nos perdoar, além do Senhor nos perdoar, não será simplesmente um alívio, mas Ele transformará essa área da sua vida. Vou terminar orando e deixar os irmãos louvando, e vocês possam tomar posse dessa palavra, essa palavra bíblica do perdão e da restauração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Senhor, em favor de pessoas que estavam voltando atrás, ou voltaram atrás, pessoas que estão tendo acesso a essa pregação agora, Senhor, e caíram e estão sendo torturados pelo inimigo, Senhor. Mas a Tua palavra também diz que, Senhor, nós não devemos pecar, mas se pecarmos, há um advogado diante do Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. Então que nós possamos viver o perdão do Senhor e a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que você tenha uma semana abençoada, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Até breve, juntos aqui na igreja, ou até breve na glória com o Senhor, pois Ele virá buscar o seu povo. Deus nos abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.
para nos perdoar.